Vamos falar de fé então, não? O tema dessa semana aqui é se a fé escraviza ou se a fé liberta. Esse é o tema dessa semana. E antes disso eu queria tirar algumas dúvidas que surgiram da semana anterior. E a semana anterior, uma das questões foi, por que o Daniel está fazendo isso e tal? Na verdade é o seguinte, né? Além do apoio dos amigos, participando, né? Incentivando a gente a se encontrar e falar de fé, eu terminei o meu curso de bacharelado em teologia e não acho justo que eu seja egoísta de não compartilhar os conhecimentos com o pessoal. Então, essa é uma das razões. O segundo ponto que surgiu na semana passada, eu falei sobre a fé da troca, né? Que era a troca do sacrifício, né? Que a pessoa vai lá e fala: se Deus me curar, eu vou caminhar até não sei aonde, e, e, e aí se eu tiver um milagre, eu vou caminhar e tal. E me perguntaram: pô, mas isso aí não é um sacrifício que a pessoa está saindo do status quo e mostrando um sacrifício a Deus, né? Então, a minha interpretação para isso é o seguinte: no passado, principalmente no Velho Testamento, a gente tinha o holocausto, né, de animais, né? Cordeiros, vacas, os animais, né? E esse sacrifício, o holocausto, era costumeiramente feito, né, pelos povos, principalmente no Velho Testamento. Então, na minha opinião, o holocausto ele terminou na cruz, quando Jesus Cristo ele foi o Cordeiro, né? Cordeiro de Deus que pagou por todos os pecados das pessoas. Então não precisa se sacrificar por isso. Os pecados já foram pagos, né? Está tudo pago, na visão, obviamente, do Novo Testamento. Então, a resposta é mais ou menos nesse sentido que eu tenho essa interpretação. Sobre a crença, eu queria falar sobre a crença judaica e a crença cristã, para a gente falar sobre liberta ou sacrifica, ou escraviza. E a cultura judaica era uma cultura onde Deus assoprou no ser humano a essência de Deus, e ele ia se conectar com Deus através das suas obras, na sua vida normal, né? Então, o cristianismo, o conceito foi bastante quebrado, ou seja, o conceito da fé cristã foi extremamente diferente do que a gente imaginava, né? Com a vinda de Jesus Cristo, que é o Messias, esperado pelos judeus, mas que nunca foi reconhecido como tal, Jesus veio trazer uma palavra de amor, de esperança e da vida eterna, né? Então, é sensacional. Se você pegar, eu costumo falar assim, ó, se você pegar Mateus 5, de 1 a 11, que são as bem-aventuranças, você tem todo o conteúdo do cristianismo lá. Não precisa aprender mais nada. Se você entender o que dizem esses 11 versículos do capítulo 5 de Mateus, vocês vão entender o que é o cristianismo. E qual é a promessa de Jesus. Eu selecionei 3 bem-aventuranças aqui para falar para vocês, que dá para exemplificar claramente isso. Uma, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles humildes, os coitadinhos, a promessa é: o reino dos céus vai ser de vocês.
Outra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça não é humana, a justiça não é na terra. A justiça vai ser feita na eternidade, no céu. Né? Eu estou só falando, vou falar sobre 3 bem-aventuranças, das 11, né, que tem em Mateus 5, de 1 a 11. E a outra, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, aqueles que são limpos de coração, que tiraram todos os seus defeitos, seus pensamentos negativos, eles vão acabar vendo a Deus, né? É isso que fala as bem-aventuranças. Então a gente pode concluir que as promessas que vieram no Novo Testamento, que a gente chama das boas novas de Jesus, né? Essas promessas, elas estão aqui, né? Não vou esquecer, não vou parar de falar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Manual de sobrevivência do ser humano de civilização, tá ali. Tá tudo escrito ali. E essas promessas estão ali. E dizem como chegar lá. Como chegar lá? Através de seguir os ensinamentos que estão escritos lá. Esse é o conceito, né? Então, quando a gente pega esse livro aqui, que é um livro que, na verdade, são muitos livros, né? Para os católicos são um número X, para os evangélicos são Y, mas o core, né, o núcleo de tudo, são totalmente comuns, né, entre eles, né? E esse livro, que é o manual eu falo que é o manual de sobrevivência, ele tem de tudo ali. Se você pegar, ele ensina o que é mal e o que é ruim. Se você pegar e olhar, já no começo tem irmão que mata irmão, tem pai que abandona filho, tem filho que abandona pai, tem rei que era aí ultra fiel e vira um crápula, mata todo mundo, mata irmão, mata todo mundo. Tem adultério, tem sacrifício, tem assassinato, tem de tudo no livro, para te ensinar o que é ruim e o que é bom. E tem a boa nova do amor, né? Que vem no Novo Testamento. Então, esse livro aí, ele é um manual de sobrevivência, que ele te ensina o que é tudo errado, que você não deveria fazer, e tudo que é bom, que é o caminho para você atingir aquelas promessas que eu li ali nas bem-aventuranças. Então, é extremamente profundo você se aprofundar nos estudos e etc. Eu sempre comento aqui, eu brinco, né? Que o pessoal me pergunta, mas qual a diferença do pessoal que vai na religião e o pessoal que não vai na religião? E eu sempre falo, até com a minha esposa, falo assim, o pessoal que vai na religião são os doentes que procuram a cura. E o pessoal que não vai à religião são os doentes que não procuram a cura. E por que não procuram a cura? Porque quando você começa a ler o livro ali, sobrevivência, o manual de sobrevivência, ou vai numa igreja, ou vai numa igreja católica, uma igreja protestante, etc., você começa a ouvir coisas que você não gosta, que mostram todos os seus defeitos. E você começa a se sentir muito incomodado, muito incomodado. Então, o que acontece? Aquele cara que tem aquela soberba, que acha que é melhor que todo mundo, na hora que ele lê aquele manual de sobrevivência, ele vai descobrir que ele é igual a todo mundo. Aquele cara que tem ódio, tem raiva, ele vai descobrir que ele é escravo da própria raiva e do próprio ódio. Aquele cara que tem raiva e ódio, ele dorme mais perturbado do que aquele que é odiado e aquele que sofre a raiva. Então, você acaba virando escravo dos seus próprios defeitos. Ciúmes. Tem gente que tem ciúmes de marido, ou tem ciúmes de filho, tem ciúmes de primo, ciúmes. Mentiras. O cara que vive com a própria mentira, né? É um negócio muito assustador, né? Porque ele fica escravo da mentira. Toda hora ele lembra no seu inconsciente
que ele convive com aquela mentira, né? Ele conta mentira para todo mundo, a mesma mentira. Às vezes passa a vida falando a mesma mentira e se convencendo daquilo. Vícios, né? Vícios. E aí tem aqueles outros também interessantes, né? Que ele vai na religião e começa a seguir a religião e ele acha que através de obras ele vai conseguir a vida eterna, né? Mas não é através de obras. As obras não qualificam você. O que qualifica é a sua fé. Se você for uma pessoa de fé, você naturalmente vai fazer obras. Naturalmente, de caridade, de ajudar os outros, porque a sua fé move você a fazer obras. Se você acha que fazer obras vai te levar a algum lugar, esquece. Não é o caminho. O caminho está errado. Não funciona assim, né? Tem muita gente que fala, mas eu ajudo tanta gente. Mas qual que é a sua fé, né? Na verdade, você está querendo comprar sua salvação, né? Tinha épocas na Idade Média que vendia indulto de pecado, né? Então o cara comprava lá para pagar os pecados, lá ele comprava, pagava um valor lá. Então não é assim que funciona, né? E aí, entre aquele cara, vou começar a estudar religião, vou começar a seguir, vou começar a reforçar minha fé, eu vou tentar melhorar, entender, ensinar, aprender, né? Aprender bastante sobre o conteúdo da fé, né? Da crença. Aí ele fica pensando, puta, cara, o mundo não é assim, né, cara? O mundo tem... Hoje o mundo é o sexo desregrado, tem o crime relativizado. Ah, coitado, não, ele era vítima da vida dele, por isso que ele fez crime, matou um pai de família no semáforo. O casamento já não serve para nada. O cara que faz aquela promessa no casamento dura muito pouco, não serve para nada. Gênero, aquela teoria de gênero, que o cara pode achar que ele é uma lagartixa, né? E todo mundo tem que aceitar, né? Aborto, cara, aborto. A pessoa aceitar um aborto, cara. Não aceita que mate uma tartaruga, que não mate uma orquídea na Serra do Mar, um crime inafiançável, mas o aborto não é, cara. Então, os valores estão totalmente distorcidos. É a liberdade, e a justiça, então, nem vamos falar, né? Porque tudo é relativizado, inclusive a justiça. Então, não vamos nem falar sobre isso, para não polemizar mais ainda. Mas, em verdade, o homem hoje ele é arrastado pelo pode tudo, né? O pode tudo. Tudo pode. Tem gente que confunde o pode tudo. Eu já ouvi gente falar assim, mas Deus não perdoa tudo? Não, Deus perdoa o pecador, mas ele não perdoa o pecado. O pecado é pecado. O pecador ele pode perdoar. Maria Madalena lá, o pessoal ia jogar pedra nela, ele falou, quem tiver pecado, tira a primeira pedra, mas o que ele falou para ela? Ele falou, vai e não peques mais. Ele deu uma chance de arrependimento para ela, para não fazer mais isso. Então, não existe essa liberdade do jeito que nós estamos falando. Outras coisas que me falaram, já amigos me falaram assim, eu crio filho para o mundo, não é para mim, né? Tinha que criar filho para Deus, né? Não é para o mundo. Esse mundo aí não serve. Você tem que criar ele com valores, com crença, costumes e praticar aquilo que você falar, ensinar para ele. Esse é o meu conceito de criar um filho, né? Então, vale a reflexão para todos. A gente está deixando o filho para o mundo, cara. Está conversando com o filho quanto? Sobre valores, sobre princípios. Está todo mundo deixando. Deixa a escola cuidar disso. A escola cuida disso. Eu não preciso, não sou eu que preciso atuar. Não. Você precisa fazer disso. Então, o escravo é o escravo desse mundo que está solto, e a liberdade está naqueles que creem, porque eles vão se livrar de todos esses defeitos.
soberba, ódio, ciúmes, mentiras, vícios e etc. Né? Então é assim que funciona. Não dá para falar assim, depois que acontecer errado, falar assim, o filho do fulano não tinha limites. Eu já escuto sempre isso aí. Às vezes é verdade, às vezes não é verdade. Às vezes é uma companhia, etc. Tal. Mas os limites precisam existir. Então, quando você lê aquele manual de sobrevivência que eu mostrei para vocês ali tem limites do que é certo e do que é errado. Eu vou para encerrar aqui o nosso papo, sempre é combinado ter um papo de meia hora, eu vou encerrar lendo aqui uma parábola de Jesus, está escrito em Mateus 21, de 28 a 32. Né? E aqui fala o seguinte: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha comigo? E ele respondeu: Sim, senhor. Mas ele não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondeu esse: Eu não quero. Eu não vou trabalhar lá, não. Não estou afim. Não estou sem vontade. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O segundo fez a vontade do pai. Por quê? Porque o primeiro é aquele que Deus chama. Não, eu vou, eu sigo, eu tenho fé, eu vou. Mas não vai. O segundo é aquele que reconhece seus defeitos, não quer ir. Ele está consumido pelo mundão aí. Eu não vou, não estou afim, tal. Só que ele arrepende-se e vai. Então, esse é o de valor. É o que se arrependeu e acabou participando, vivendo o chamado de Deus. Né? Esse é o significado dessa parábola. A parábola é um pouco mais complexa. Eu estou contando só uma interpretação simbológica da parábola. Contextualmente, na verdade, Jesus falou essa parábola para os fariseus. Os fariseus questionavam a autoridade de Jesus de falar coisas desse tipo. Né? E ele acaba ensinando, né, através dessa parábola. E muitos deles diziam sim, mas na verdade a resposta era não para Deus. Então é basicamente isso. Então, graças e paz a todos vocês. Na próxima semana, quarta-feira, às 8h30, faremos mais uma sessão. E espero que vocês deem sugestões e feedbacks em relação a tudo isso, de forma que a gente possa juntos fazer aquela sementinha de mostarda ir crescendo e se tornar uma árvore forte. É assim que funciona. Né? Então, na próxima semana, eu gostaria de explorar um pouquinho alguns temas, principalmente das parábolas, que são muito ricas, que tem muito ensinamento em relação à fé. Né? Porque o nosso canal aqui é Vamos Falar de Fé, né? E que a gente consiga crescer em todos nós que estamos aqui, todos que receberem essa mensagem, que façam algum proveito disso. Se tiver que contestar, por favor, me chame e nós podemos conversar. Assim como teve amigo que já me chamou no WhatsApp, questionando algumas coisas, perguntando. Cara, eu não sou dono da verdade, absolutamente não. Eu estudei bastante para poder conseguir fazer isso que eu estou fazendo, de forma a compartilhar os meus conhecimentos, e fui incentivado por muita gente, inclusive pessoas muito mais qualificadas que eu, que pessoas pós-graduadas em teologia, pessoas da religião,
né, que são da religião mesmo, me incentivando a continuar. Então vamos seguindo, aos pouquinhos, que esse sempre foi o nosso fundamento, sempre está escrito, inclusive, no canal aqui, que a ideia surgiu entre amigos aqui, de a gente poder compartilhar e discutir temas, etc. Tal. E a ideia é essa aí. Fiquem com Deus, eu desejo tudo de bom para vocês aí, tiveram a paciência aí de acompanhar, né? O pessoal que acompanhou ao vivo, e o pessoal que vai assistir o vídeo depois, né? O pessoal que tiver interesse em compartilhar o vídeo, não tem problema, pode compartilhar. Se achar que é um conteúdo que serve para outras pessoas, compartilhe, porque é assim que funciona. Você jogar a semente no chão, você tentar fazer que aquela semente entre num solo fértil, né? E que aquela semente cresça. Talvez ela caia nas pedras, ou talvez ela seja levada pelo vento ao caminho, né? Tem uma parábola de Jesus sobre isso, né? Mas se cair uma semente em solo fértil, todos nós estamos fazendo o nosso papel. Muito obrigado. Paz, graça e paz a todos vocês.